Boa noite, galera. Quem aí tá animado aí para essa noite? Se tem alguém que não tá animado do seu lado, dê uma lambida na orelha dela, para ver se resgata o ânimo nessa noite. Uma lambida na orelha acorda qualquer pessoa, tanto a que lambe quanto a que é lambida, né? Então, gente, eu tô muito animado. Nós já estamos falando já há algumas semanas sobre esse assunto, né? Pornô detox. E, na verdade, a gente tem falado sobre pornografia, mas é muito mais profundo do que isso. Tem a ver com as raízes que, de fato, frutificam em atitudes, pensamentos e atitudes que deformam o nosso caráter. E hoje eu quero falar de algo muito especial, mas eu confesso que essa semana para mim foi muito difícil. Eu vivi muitas emoções, muitas coisas ao mesmo tempo e a gente chega, né, nesse estágio e parece que você quer de fato descansar, né? Quem aqui passou uma semana difícil? Só eu? Só? Que mundo que a gente vive? Não, né? A gente, né? Quem passou aqui uma semana de luta, de pressão no trabalho, né? Enfim, vamos aí, gente, levanta a mão aí. Pô, tamo junto, né? E parece que chega nesse momento, o que você quer na verdade, o que você gostaria mesmo, era de chegar em casa, né? Tirar o sapato de qualquer jeito, né? Joga a mochila num canto, né? E o que você gostaria mesmo é de pegar o seu celular e falar assim, quer saber, mano? Eu vou pedir um McDonald's. Não, fala sério, não é? Fala para a pessoa do seu lado assim, o que você queria hoje, exatamente agora, não era um McDonald's? Não, fala sinceramente, com cara de desejo. O que eu queria era um Big Mac. O que eu queria era um pacote de batata, daqueles dos grandes. Eu queria, eu tô sendo sincero. Pô... Gente, vamos lá. Vamos lá, alguém comigo. Né? Vamos viver o momento, né? Quem aqui não ama tudo isso? Né? Com licença, gente. Mas qual o problema, gente? Oxi. Não, mas vamos lá. Qual é o problema? Mas, joga é o melhor, mano. Mas vamos ser sinceros aqui, qual que é o problema? O que vocês estão enxergando o problema? Eu não deveria comer isso? Eu não mereço comer isso aqui? Mas eu não mereço comer isso pela minha semana? É o que eu quero, é o que eu preciso. É o que eu e você precisamos. De uma comida saborosa, gostosa, rápida, saudável. Só que não, né? Mas vamos lá, quem aqui nunca lidou com essa dinâmica na sua rotina? Quem nunca lidou com isso, né, de você, de fato, saber o que você está comendo, né, e óbvio, aqui a gente está falando de um alimento que a gente sabe o que tem aqui dentro, né? Segundo as más línguas, a carne tem papelão, né, o pão, enfim, mas a gente sabe o que a gente está comendo. A gente não está olhando para uma coisa e sendo enganado. Alguém aqui foi enganado pelo McDonald's e está descobrindo hoje que esse tipo de comida faz mal? Não. Eu e você sabemos o que nós estamos consumindo. A pergunta é o porquê nós não consideramos o que nós estamos consumindo quando nós sabemos que aquilo faz mal. O que eu e você consumimos quando está baseado num desejo por alívio ou um desejo pelo simples prazer momentâneo, nós não percebemos o que nós ingerimos. Quando nós estamos sedentos por saciar os nossos desejos,
nós não percebemos o que nós ingerimos. Nós simplesmente comemos pelo prazer. Nós simplesmente consumimos pelo prazer. Desejar, decidir e consumir algo que a gente sabe que faz mal, ou pior, que drena a nossa vida, vamos dizer assim, a nossa linha do tempo, a nossa saúde, não me soa muito inteligente. A Gabi não queria que eu entrasse nesses assuntos. Ela falou assim, para, você está falando disso agora. Eu falei, não é isso. Eu não quero fazer uma pregação aqui sobre se alimentar bem. Eu não quero fazer uma pregação aqui sobre saúde, sobre o corpo, sobre, enfim, exercício. Não é isso, gente. Eu quero, de alguma forma, dizer para você que da mesma forma como nós alimentamos o nosso corpo físico, eu e você corremos o risco de consumir na nossa vida com Deus, nós consumimos coisas que deturpam o que Deus planejou para nós sermos e tudo o que Deus planejou para nós vivermos. Então, eu e você, sem percebermos, nós nos tornamos aquilo que nós consumimos. Como já diria aquela frase, né? Você é o que você come. E eu diria que com Deus, com a nossa vida espiritual e a nossa alma, você é o que você consome. A pergunta é, o que você tem consumido nos dias de hoje? Será que é Cristo? Ou será que é qualquer outro tipo de alimento que o mundo te dá? Qualquer outro tipo de prazer momentâneo que o mundo te dá? Pergunta para a pessoa do seu lado assim, o que você tem consumido? Não precisa responder, mas pergunta para outra pessoa, o que você tem consumido? Eu vou ficar olhando para esse lanche aqui, vai ser tentador, né? Então, deixa ele aqui para baixo. A Coca é 0. Fui. Meu Nutri falou que pode, então pode. O que você tem consumido com seus olhos, ouvidos, sentidos? O que você tem consumido que tem moldado quem você é hoje? Quais são as músicas que você consome? Vamos lá. Essa semana passada, eu estive num evento ministrando. Nós não tivemos culto aqui, certo? Certo? Quem ficou com saudade? Eu fiquei com muita saudade. Nós não tivemos culto, mas eu estive em BH ministrando num evento que chama Som do Céu. Quem aqui acompanhou aí e tal, né? Inclusive essa camiseta que eu vim aqui é deles. Aí, eu estive ministrando num lugar que chama Som do Céu. E foi um empenho, foi toda uma dedicação, a situação toda. Tinha mais de 4.000 jovens lá reunidos, adorando e louvando ao Senhor e tal. E simultaneamente a isso, tinha um outro rolê acontecendo, que chama Lollapalooza. Alguém aqui conhece Lollapalooza? Mas quem conhece Som do Céu? Enfim, vamos lá, né? Mas, e aí o que acontece? E eu estou vendo, nós não tivemos culto, nós não tivemos o nosso hangout aqui, nosso encontro de jovens, onde a gente se reúne para celebrar, para adorar, para ouvir mais de Deus, conhecer mais o Senhor. E pasmem, eu vi muito crente no Lollapalooza. Eu não estou falando que é problema escutar música do mundo, não, gente. Eu não estou fazendo apologia a isso. Mas o que você tem consumido te define. O tipo de rolê que você consome te define. O tipo de amizade que você escolhe cultivar te define. O tipo de filme que você consome te define. Já parou para pensar que eu e você nos expomos a tantas coisas que, sem nós percebermos, nós estamos alimentando a nossa alma e a nossa vida por dentro, mas a gente julga nada a ver. E quando alguém fala para nós assim, o que você está fazendo aí pode te prejudicar, a gente fala assim, mas nada a ver, você é radical demais, você é alienado demais. Poxa, é a mesma informação que você está dizendo, não tem nada a ver, isso aqui não vai fazer mal nenhum para mim. Um Big Mac, vamos lá, né, bicudo? Não é tão ruim assim. E sem perceber, aquilo que nós consumimos, nos consome. Sem nós percebermos, nós corremos o risco de se expor a um tipo de consumo que uma hora te consome, uma hora te drena, uma hora te torna alguém diferente ao que Deus está falando. E então você está cauterizado para aquilo que a própria palavra de Deus nos chamou para vivermos outra coisa. E então, porque nós estamos cheios daquilo que nós consumimos, nós não discernimos mais a voz de Deus, nós não discernimos mais a presença,
nós não sabemos mais a quem obedecer. Na verdade, não existe mais absolutos, quando eu e você estamos cheios de absolutos. Porque o mundo hoje prega que não existe mais absoluto. Mas a palavra de Deus diz que a palavra é a verdade. Então sim, existe um absoluto na perspectiva da fé. E quando eu e você estamos consumindo algo que é diferente da palavra, nós estamos deturpando o que Deus criou para ser cheio da palavra. Você foi chamado, criado, chamado à existência para ser cheio, sustentado pela palavra, e não por qualquer porcaria desse mundo. Não por qualquer informação barata que te diz o que você pode e deve fazer, ou quem você pode e deve ser. Deus nos chamou para sermos completos, plenos, na nossa identidade, propósito e missão nele. Não existe identidade, propósito e missão sem ele. O que você tem consumido? Quando nós vimos na primeira mensagem que eu preguei aqui sobre esse assunto, em 1 Pedro 1, 13 a 16, o texto diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Portanto, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos que outrora, quando viviam na ignorância. Não se deixam moldar. O apóstolo Paulo está falando aqui, não se deixem moldar, porque é possível ser moldado pelos desejos. E não só desejos, ele diz pelos maus desejos. Mas por que maus desejos? Porque eu e você temos maus desejos. Porque eu e você, talvez, você possa falar, mas a gente não tem condição nenhuma de desejar o que é bom. Sim, Deus nos deu a capacidade de desejar. Mas o problema maior é que nós estamos hoje vivendo numa perspectiva onde a natureza do homem foi contaminada, foi intoxicada pelo desejo de querer ser seu próprio Deus. O homem desejou ser próprio Deus de si mesmo. O homem desejou, por isso, de alguma forma, quis consumir o fruto da árvore que Deus havia falado: no dia que você comer, você certamente morrerá. O homem, por desejar ser o seu próprio Deus, ser como Deus para ser o seu próprio Deus, consumiu mal. Comeu aquilo que te apodreceu por dentro. Comeu aquilo que ele sabia que o mataria. Você tem noção que a maior parte das vezes, quando nós aconselhamos jovens, casais, pessoas que chegam para pedir ajuda, são pessoas que consumiram algo sabendo que aquilo mataria. Consumiram algo que sabiam que aquilo faria mal. Consumiram algo sabendo que aquilo não era o que Deus planejou para eles serem e fazerem. Estou segurando o McDonald's aqui, está engraçado. Pô, isso aqui vai ser um escândalo, né? Uma pregação anti-McDonald's. Gente, eu não estou querendo demonizar o lanche, tá? Vocês podem comer lanche. Só não comam muito, porque faz mal mesmo. Mas Deus nos chamou para uma jornada de detox dessas impurezas, que talvez ao longo da nossa história, nós nos entregamos aos maus desejos e por isso decidimos mal. Consumimos coisas como pornografia, e como talvez qualquer outra coisa que deformou a identidade de Deus nas nossas vidas. Deus está nos chamando porque só Ele é capaz de restaurar, de renovar e ressignificar a nossa história. Só Ele é capaz de ser o único e suficiente alimento para as nossas vidas, que nos nutre para uma jornada sustentável e eterna. Só Jesus pode consertar o shape da sua alma. Pô, nem sei eu sei de onde eu tirei isso, mas só Jesus pode alinhar você a uma perspectiva do plano eterno. Só Jesus pode te dar um alimento que produz vida de verdade. Só Jesus.
não existe outra fonte, não existe outro banquete, não existe outro tipo de alimento que eu e você possamos consumir, seja aqueles que são frutos de maus desejos do nosso coração, ou ofertas desse mundo que nós vivemos, que tanto nos pressionam, com tantas oportunidades e propostas de alimentos baratos. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água que sacia a nossa sede. Tudo o que você precisa e tudo o que você na verdade quer é Cristo. Ele é suficiente. Quando nós estamos satisfeitos nele, eu e você não temos vontade de mais nada que não seja ele. Confesso que nesses dias eu tenho tentado me disciplinar, ter uma alimentação e tudo mais. E de fato, eu tenho comido mais do que eu comia normalmente. Então é aquela sensação de você comer satisfeito, e é ruim, ao mesmo tempo é bom. Claro que eu não como um McDonald's toda hora, mas é aquela sensação de você estar cheio e você precisa comer de novo. Você está o tempo todo sendo abastecido. Quando você está em Jesus, a palavra diz que onde habitou, onde abundou, de alguma forma tinha bastante o pecado, a palavra diz que transbordou a graça, superabundou a graça. Aonde o pecado um dia foi o seu alimento e te saciou provisoriamente, de forma passageira, entra o amor de Cristo por meio da graça e te completa a ponto de transbordar. Não falta nada, e pelo contrário, sobra para quem está do seu lado. Quando nós estamos satisfeitos em Cristo, é mais do que nós precisamos, se torna aquilo que o irmão precisa e que eu carrego. Se torna o pão repartido, se torna a comunhão. Está entendendo o que eu estou falando? Jesus tem mais do que tudo o que você, aos seus olhos e mente humana, acham que precisam. Justamente porque ao transbordar, você olha para o próximo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: eu tenho pão para te dar. Não é McDonald's. E como que a gente faz um detox? Depois de ter comido... Gente, eu estou falando do McDonald's, vou pegar o McDonald's de novo. E já teve semanas que eu comi McDonald's 4 vezes na semana. Eu imaginei que aquela semana eu estava verde por dentro, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu sei que teve uma vez também que a gente estava nos Estados Unidos, a gente comeu In-N-Out umas 4 vezes por aí. Um lanche lá dos Estados Unidos a gente comeu. Gente, um parêntese, hoje é um dia muito feliz. A gente está com a nossa família completa em São Paulo. Fia, Ju e a Baby, né? Isabel também está aqui com a gente. Vocês, quem vier aí talvez vai conhecer amanhã. Mas, fecha parênteses. Mas, como que a gente faz um detox? O próprio corpo, ele de alguma forma, ele cria um mecanismo de autodetox. Se você comer muita coisa gordurosa, muita coisa com muitos condimentos, muita coisa industrializada, por um espaço de tempo, de forma intensa, o seu corpo fala assim: tempo. E na verdade, a forma como ele fala tempo, é ele tentando expelir, avisando você. Diarreia, vômito, às vezes, né, com coisas que aparecem no corpo. O corpo está tentando falar assim: para, mano, eu não estou aguentando tanta informação que você está mandando aqui para dentro. O próprio corpo tenta expelir essas toxinas quando a gente ingere mais do que deveria ou o que não deveria. Então ele ingere através da desidratação. Você perde água, o seu corpo expele por meio da água. A água é um mecanismo de hidratação, tanto a ingerir quanto expelir. Esse sistema funciona dessa forma. E o que é curioso, quando eu e você estamos nesse processo em que o corpo está de alguma forma rejeitando essas toxinas, eu e você somos aconselhados, direcionados a beber mais água. O elemento principal para fazer um detox no corpo físico é a água. Agora a pergunta é:
E quando nós estamos intoxicados na nossa alma? Qual é o elemento que a palavra de Deus apresenta para nós, que produz em nós hidratação e purificação, senão a água do Espírito? Quando eu e você estamos intoxicados de comer tanta besteira por aí, consumindo coisas que nós sabemos que poluem o nosso coração, nossa alma, os nossos pensamentos. Eu não estou falando só de pornografia não, gente. Eu estou falando de você expor os seus ouvidos, os seus sentidos, a coisas que não combinam com Deus. E quando de fato a gente percebe o quão importante e rico é a água, a gente percebe que na verdade a água não é só um processo que remedia, vamos dizer assim, quando nós estamos intoxicados, mas também é uma prevenção. Há um cálculo aí, né? Eu não sei mais ou menos, mas é 40 ml por quilo, né? Vamos dizer assim. Eu fiz os cálculos aí, eu devo tomar uns 3.800, 4 litros por dia, o que eu não tomo. Mas eu deveria tomar 4 litros de água por dia, é o recomendável para que o seu corpo ele funcione bem. Então, água, segundo a própria ciência que cuida do nosso corpo, estuda o nosso corpo, vai recomendar que água não é um remédio, e sim uma prevenção também. Então, quanto mais água nós tomamos, menos risco nós sofremos de ter algum tipo de enfermidade, porque o nosso corpo está trabalhando, ele está drenando as coisas, as impurezas, expelindo o que não presta. Quando eu e você estamos cheios desse funcionamento hídrico, quando eu e você, na nossa alma, na nossa fé, estamos cheios do Espírito, quando eu e você estamos cheios da palavra, até que nós nos expomos ou vivemos alguma situação que não combina com Deus, então o Espírito nos exorta, o Espírito nos alinha, ele nos lembra da palavra. Foi Jesus quem disse isso em João 14, João 16, ele diz: eu enviarei o conselheiro, ele ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo o que eu ensinei. O Espírito é esse trabalho do Senhor dentro de nós, nos purificando dos nossos maus desejos. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? A água é essencial para o corpo, bem como a água viva é essencial para a saúde do espírito e da alma. O ponto é que nós não percebemos quando estamos consumindo o que nos faz mal. Parece tudo bem, os sinais não aparecem de imediato, então nós consumimos, sabendo que faz mal, nós consumimos, nós nos expomos, nós vivenciamos coisas que nós sabemos que Deus não nos chamou para vivenciar, mas na hora parece inofensivo. Falando essas coisas dentro de nós, parece que repentinamente explode. Tudo isso tem a ver com um mau desejo que se tornou um hábito. Quando nós não estamos cheios do Espírito e da palavra, não existe um agente do Senhor nos convencendo. Quando nós não estamos cheios do Espírito, não existe essa percepção que envolve temor e sabedoria. Quando nós não estamos cheios da palavra e do Espírito, nós estamos andando cauterizados, pecando e fingindo que está tudo bem. Nós nos tornamos indiferentes, nós nos tornamos distantes, nós nos esfriamos, mas por fora continuamos as práticas. Continuamos tanto as práticas religiosas, quanto as práticas pecaminosas, porque afinal, não faz mal eu misturar isso aqui com algo que é saudável, não faz mal, não é tão agressivo assim como está falando. Não faz mal misturar o pecado com a santidade, como se isso fosse possível. Não faz mal misturar trevas com luz, como se isso fosse possível. Não tem como você coabitar entre trevas e luz, porque não tem como acender as trevas,
Ou você está em trevas e acende a luz, ou você não acende a luz e vive em trevas. Ou você está cheio de luz, ou você está cheio de trevas. É um engano você achar que pode viver tanto lá quanto cá. Romanos 12, como o Ricardo pregou na última semana, fala sobre nós não nos amoldarmos mais uma vez a um padrão que o mundo de alguma forma desenvolveu. Que padrão é esse que o mundo desenvolveu, se não tudo o que você deseja, você pode? E é curioso como isso tem invadido a igreja. E a gente tem divinizado um pouco essa ideia. Afinal, tudo que você pode ver, tudo que você pode tocar, tudo que você pode abraçar, se Deus deixou você ver, é seu. Que padrão é esse, se não uma cultura sensual atual que nós vivemos hoje? Que padrão é esse, não olhar pornografia de cada vez mais descer ladeira abaixo e, sem nós percebermos, acessarmos coisas relacionadas à pedofilia? Não sei quantos viram aí o seriado que está em alta, né? Adolescentes lá. O grau que as coisas vão se escalando no silêncio, na negligência, na banalização de pequenas atitudes que se tornam um monstro dentro de nós. Como o soft pornô. Gente, eu não estou falando de coisa maluca não, eu estou falando de TikTok. Eu estou falando de OnlyFans, eu estou falando de coisas que para nós soou normal. Eu estou falando de pessoas que convivem no nosso meio. Eu estou falando de situações que estão mais próximas de nós do que nós imaginávamos. Eu estou falando de gente que vem no culto e tem assinatura nesses aplicativos. Que padrão é esse, se não o sexo antes do casamento? Que padrão é esse, se não relacionamentos homoafetivos? Que padrão é esse, se não tomar uma cerveja, um drink ou algo assim, é de boa, não tem problema? Que padrão é esse? Nós olharmos coisas orgânicas como um pecado, cigarro, narguilé, maconha, qual é o problema? Que padrão é esse, se não a fofoca, a maledicência, a discórdia? Isso é normal, faz parte. Mentir, omitir para preservar relacionamentos, o controle, o abuso, a chantagem. Que padrão é esse? É uma cultura que pouco a pouco nós estamos banalizando, porque nós, de alguma forma, passamos a divinizar, nós tornamos o desejo um Deus. O pecado de Adão no Éden não foi simplesmente a desobediência à voz de Deus e comer do fruto proibido, mas foi ele tornar o desejo dele um Deus. O pecado do Éden é idolatria. O problema é que nós não reconhecemos coisas que nós consumimos como um Deus. Mas a pergunta é, se você não consegue parar, aquilo te domina. Não sei se já te avisaram, mas aquilo que você não consegue parar, te domina. É como aquele que fala assim, não, uma hora eu paro. Não tem problema, mas quando for preciso, uma hora eu paro. Eu lembro que eu tinha amigos que estudaram comigo e começaram a usar drogas. E toda vez que eu encontrava eles, eu falei, para com isso aí, mano. Só aí uma hora não vai ter mais volta. Ele, não, que isso, pô? Eu que controlo. Uma hora eu paro. Uns estão presos, outros morreram, sei lá. Mas aquilo que você não tem controle, te controla. Deixa eu dizer para você, não existe mecanismo humano para vencer pornografia. Porque se você não consegue parar, aquilo te controla. Não existe mecanismo humano para vencer um vício enraizado. Porque aquilo que você não tem controle te controla. Antes, sobretudo,
sobre qualquer procedimento terapêutico ou qualquer coisa que nós poderíamos fazer. O que você precisa é ser salvo. O que você precisa é entender que Jesus, do jeito que você está, do jeito que você veio, do jeito que você tem vivido, Jesus quer você. Jesus quer você com as suas sujeiras, mas Jesus não quer que você fique sujo. Jesus quer você com suas podridões, mas Jesus não quer que você fique podre. Jesus quer você intoxicado, mas Jesus não quer que você fique intoxicado para sempre. Porque uma vez que eu e você experimentamos Jesus, não é Ele quem se suja conosco, mas somos nós que somos purificados por Ele. O Evangelho, a graça de Deus, quando nos encontra, nos toca, nos modifica. Mas a questão é se eu e você estamos de alguma forma resistindo e tentando provar para Deus que é possível caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Meu irmão, abra a mão. Abra a mão daquilo que te mata. O padrão do mundo hoje é um sistema regido de um Deus que nós pouco falamos, o seu desejo. E óbvio, desejo não é algo do diabo. Ele não inventou o desejo. Desejo é algo de Deus. E nós falamos aqui, o desejo foi corrompido quando ele foi apontado para um lugar diferente de Deus. Então ele deixou de ser algo que responde à voz de Deus para responder à voz de uma serpente. E o padrão desse mundo, de fato, carrega intrinsecamente o mau desejo. Se você olhar cientificamente, em alguns aspectos, como o que Freud define sobre o pensamento humano, segundo a psicanálise, você vai entender um pouquinho sobre algumas perspectivas científicas que ele mesmo descreveu diante de tantas pesquisas e tudo mais. E uma delas é que o homem carrega em si um desejo pela autodestruição. E ele vai chamar isso de pulsão de morte. E ele carece de um contorno psíquico e emocional para que de alguma forma ele tenha uma margem. O homem, intrinsecamente, eu não estou falando que um crente falou isso, estou falando que um cientista falou, né? Um especialista na mente humana falou, de que o homem, segundo uma população estudada e pesquisada, o homem, ele tem intrinsecamente um desejo pela autodestruição. E a única forma de você coibir isso é você criar um contorno psíquico e emocional, é você fazer um trabalho de autoconhecimento. E ele vai dar o nome disso de castração. Por quê? Porque ele compara esses maus desejos que destroem o homem a um instinto. O que é o instinto? O instinto é um impulso pela sobrevivência. Animal tem instinto. Homem pensa, ou deveria pensar. Mas o lance é que nós nos distinguimos dos animais. Nós somos homo sapiens, ou seja, o ser humano que pensa. Mas o ponto é que nós estamos inclinados, até mesmo nos nossos pensamentos, a esse desejo que é corrompido e que é incapaz de produzir um pleno sucesso e êxito. E é curioso porque não é um pastor falando, não é um teólogo, apesar de Freud ser um teólogo, mas não é alguém que está pensando na perspectiva ministerial sobre como o homem deve desenrolar a sua jornada, conhecendo a si mesmo e respondendo a Deus, mas é um homem que está estudando intrinsecamente, biologicamente, o homem. E eu posso afirmar que essa realidade, que a ciência mostra um pouco, ela é revelada quando nós olhamos para a palavra e percebemos que eu e você temos uma natureza pecaminosa, porque eu e você herdamos uma natureza de Adão. Isso está escrito em Romanos capítulo 5. Por causa do pecado, da desobediência de um só homem, a transgressão entrou em toda a humanidade. Então não tem como você falar que você, não, mas eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa que quer o bem dos outros. Não tem a ver só com a sua pretensão, mas com a sua natureza. Eu e você estamos programados para matar.
É o nome de um filme isso, né? Mas matar a si mesmo. Sem nós percebermos, nós estamos tomando decisões baseadas em maus desejos e nos amoldando a um padrão desse mundo. E a humanidade buscou tanto preencher, satisfazer esse senso de desejo, mas o que nós de fato precisávamos e precisamos era mais do que um ídolo, era mais do que um personagem no protagonismo de governo das nossas vidas. O que nós precisávamos era de um pastor, de um rei. O que nós precisamos é de Jesus. Só Jesus, por meio da sua palavra, pode nos lavar e purificar nossa mente, e por meio do teu Espírito produzir governo, amor e equilíbrio. Não existe outro capaz de fazer aquilo que nenhum homem poderia fazer. Só Jesus. Quem está comigo está entendendo? E quando Jesus entra na nossa vida, meu irmão, Ele passa a ser o alimento que produz vida e vida eterna. Quanto mais nós consumimos a sua palavra, mais nós somos transformados. Quanto mais nós consumimos quem Ele é, mais nós nos parecemos com quem Ele é. Quanto mais nós consumimos desse Cristo que é santo, mais nós aprendemos a ser santo. Quanto mais nós consumimos, quando eu falo consumir, eu estou falando de nós contemplarmos, de nós absorvermos, de nós imitarmos. Quanto mais nós consumimos a beleza e a glória do caráter de Cristo, mais nós somos transformados, modificados, santificados, ajustados, justificados e alinhados. Quanto mais nós olhamos para Jesus e nos expomos, mais nós reconhecemos as coisas que estão distantes dele e somos exortados, corrigidos. Quanto mais você consome Deus e menos as coisas desse mundo, mais você se aproxima de quem Deus te criou para ser e fazer. Queria dar um exemplo prático. Precisava de uma ajuda aqui de vocês. Eu preciso de 5 voluntários que não tenham vergonha. Pode vir, mano, você. Bom, já que levantaram os meninos, preciso então só de meninos. Vem, tem 4, 3, pronto, deu. 5. Pode subir aqui, por favor. Vocês vão fazer uma fila aqui, olhando todos para lá, né? E aí, qual que vai ser essa história? Quando eu falei, né, que o mundo tem um padrão, obviamente esse padrão em Adão foi deformado, né? Mas o ponto é que Deus nos criou para vivermos a partir dessa criação, a partir dessa realidade. Então, quando nós vivemos hoje, nós estamos vivendo como fruto de um molde que foi distorcido pelo pecado. Olha para a pessoa do seu lado, vê se ela está meio torta por causa do pecado, né? A gente foi desenvolvendo, a humanidade foi replicando esse molde que estava torto, né? Não torto esteticamente, mas torto na sua identidade, no seu propósito, né? E então, quando nós olhamos para a perspectiva da criação, Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele, mas o pecado deforma essa realidade. Então é como se Deus estivesse de alguma forma plantando Adão no começo da história e dando uma direção para ele. Vá agora você e se multiplique. E nós temos aqui uma linha do tempo. Amém? Então o Adão vai receber uma instrução. O que ele vai fazer? Ele vai cutucar a pessoa da frente e ele vai inventar uma dança. Não precisa ser uma dança, pode ser um movimento. E aí a pessoa da frente vai ver. O restante não vai olhar. E aí depois que ele vê, ele vai virar e vai chamar a pessoa da frente. E aí a pessoa da frente vai ter que entender o movimento e replicar com a pessoa da frente que não viu também. Amém? Vocês entenderam como vai acontecer? Vai ser um mico, está sendo gravado e isso é maravilhoso. Então,
eu vou fazer aqui essa instrução de Deus para Adão. Adão, pode vir aqui. Eu vou fazer um movimento e você vai simular esse movimento para ele, beleza? Então vamos supor que você vai fazer isso aqui, tá? Beleza? Quer que eu faça de novo? Eu preciso acertar, né? Vamos lá. Cutuca ele aí na frente e faz. Presta atenção. Vai, bora. Vai, amigo. Bota. É isso. Boa. Vai, cutuca aí. Vai, bora, é isso. Não. Bora, já. Pronto, peraí. Já ficou um negócio sensual demais, mas como que chegou o movimento aqui? Vocês viram como chegou, né? Agora a pergunta é o que eu orientei lá Adão a fazer? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? A humanidade não melhora simplesmente passando de geração em geração. Olha para a pessoa do seu lado assim, você não melhora sem Jesus. E qual que é o ponto que Romanos 5 vai ensinar? Que ele fala que pela mesma forma que pelo pecado de um só homem, ou seja, pelo pecado de um só homem, desculpa, é só um exemplo, tá? Pelo pecado de um só homem, a iniquidade, a transgressão entrou na humanidade e deformou toda a história do homem, também por meio da obediência de um único homem chamado Jesus, todos nós fomos justificados. Sabe o que acontece? Quando nós olhamos para a história de alguém, é exatamente isso aqui, nós estamos tentando melhorar, mas quando Jesus entra no meio da história, ele fala assim, meu irmão, não foi isso que Deus falou para fazer. No meio da história, ele fala assim, eu ensinei isso, eu fiz assim, cara, foi isso aqui, isso. Tinha nada a ver. E aí a coisa vai a partir de agora, porque Jesus entra no meio da história, e a palavra diz que não só entra na história, como ele também nos dá o Espírito, e toda vez que você não se lembra daquilo que Deus te chamou para ser e fazer, o Espírito Santo te lembra, e ele vai falar assim, Israel, não foi isso que eu falei desde o começo. Não foi. E então o Espírito Santo vai nos ajudando na jornada a nós nos parecermos com o plano original. Agora a questão é quando eu e você, como os caminhantes de Emaús, no meio do caminho, recebem Jesus e não o reconhecem. Então Jesus está falando sobre ele por meio da palavra, e eles estão lamentando. Ah, mas a nossa vida está muito ruim. E Jesus está falando para eles assim, eu sou aquele que vocês esperaram o tempo todo, eu sou aquele que era a pedra que livrou vocês no deserto, que jorrou água, eu era a serpente de bronze erguida no deserto, e quando o povo sofria uma picada de serpente, olhava para aquele estandarte, eles eram curados, eu era. E o povo, e aqueles dois discípulos estavam frustrados a tal ponto, que eles não conseguiam perceber Jesus. No meio do caminho, no meio da história, Jesus sempre aparece. E Jesus quer aparecer na sua história hoje. Não para que ele seja um amigo simplesmente, um companheiro da jornada,
Mas quando Jesus entra, Ele faz você olhar para trás e fazer as pazes com a sua história, mas faz você olhar para frente e ver as promessas que Ele tem para a sua vida. Quando eu e você estamos com Jesus, alinhados a Ele, nós estamos debaixo de um plano que é maior do que os nossos. Jesus quer desintoxicar você de um passado de más escolhas e te apontar para a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Isso é o que nós chamamos de metanoia, conversão. É o que Romanos 12 vai dizer, mudança de rota. Nós estávamos indo para lá e aquilo não combina com o que Deus nos chamou. Depois que eu conheci Jesus, agora eu sei que é para lá. Então o pecado não combina mais, faz parte do passado, porque o Senhor tem uma perspectiva nova de santidade e pureza. Quem entende o que eu estou falando? Uma salva de palmas para a minha equipe. Valeu, pode descer, gente. Alguém quer um brinde aí? Boa. Depois. Quando Jesus aparece na nossa história, Ele nos salva das nossas marcas de más escolhas, fruto dos maus desejos. E ainda mais, Cristo nos consola por meio do seu Espírito a uma jornada transformadora e santificadora. Você não está sozinho nas lutas contra os seus maus desejos. Davi sabia dessa realidade. Tanto que ele ora: Senhor, o Senhor me sonda. O Senhor me conhece, e a sensação é que o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Esquadrinha minha alma. Cada canto que há em mim, o Senhor conhece. O Senhor conhece até mesmo as minhas palavras, os meus atos antes deles existirem. O Senhor me conhece antes de eu nascer no ventre da minha mãe, quando os meus ossos estavam sendo formados. Não existe ninguém que conheça você por dentro melhor do que aquele que te criou. Você acha mesmo que é possível esconder de Deus as suas falhas, os seus pecados, as suas sujeiras, aquilo que os seus olhos têm se perdido? Hoje eu vi uma postagem do Douglas falando sobre o que é a distração. E me chamou muita atenção, porque a distração vem da palavra distratio, que era um tipo de tortura que os romanos usavam com os cristãos, que era amarrar os membros, inferiores e superiores, cada um puxando de um canto, e então eles distratio, eles fragmentavam o homem. Sabe o que é distração? É você ser fragmentado. Distração é aquilo te puxando para cá, outra coisa te puxando para lá, e quando você vê, você está despedaçado por dentro. Mas Jesus é perito. Jesus é especialista em fazer vasos quebrados novos de novo. Jesus é especialista em pegar coisas que estavam no lixo e dar valor outra vez. Jesus é especialista em salvar eu e você. Porque a questão é que a cruz, ela é o começo do nosso entendimento sobre salvação. Mas o ponto é que Jesus, Ele é contínuo. O seu amor é duradouro. Salmos 23 vai dizer que Ele nos persegue, a sua bondade nos persegue, Ele insiste, quando nós falhamos Ele insiste, Ele vai na nossa direção, Ele nos ama e nos salva de novo. Nós fomos salvos na cruz do Calvário da sentença que havia sobre o homem, a condenação do pecado. Mas o ponto é que todos os dias, quando eu e você vamos percebendo que nós precisamos de Jesus, eu e você vamos sendo salvos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos, e um dia seremos para sempre. A questão é se eu e você estamos discernindo quem aparece no meio do caminho. A questão é se eu e você estamos atentos no meio da nossa turbulência ou até no meio das nossas distrações.
se nós estamos percebendo que Cristo está nos chamando. E eu quero encerrar contando só uma história, não vou ler o texto, não vou falar nada de forma extensa. Mas João 4 vai dizer a história de uma mulher que tem um encontro com Jesus inesperado em um poço que provavelmente ela procurava diariamente para saciar a sua sede. Uma mulher que procurava todo dia, ao meio-dia, provavelmente, em busca de água para saciar o seu corpo físico, saciar a sua sede. E então Jesus, num desses dias em que ela está na rotina, que ela está talvez no cotidiano, vivendo o ordinário, Jesus tem um encontro com essa mulher, num dia comum, num dia que talvez ela não esperava, num dia que ela se via até mesmo como improvável. Jesus aparece, e a conversa que Jesus tem com essa mulher, ela parece ser despretensiosa. Jesus começa a demonstrar interesse em participar da jornada daquela mulher. O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar água. Poxa, eu tenho sede, será que você pode me dar água? Jesus começa a conversar com aquela mulher como um homem normal. E de fato Jesus não quer ser algo inacessível. Jesus quer ter uma relação humana comigo e com você. Jesus quer participar da sua rotina. Jesus quer participar do seu dia a dia. Jesus quer participar até mesmo dos pequenos desafios, até dos maiores. Jesus quer ter comunhão, relacionamento, intimidade. Jesus quer sim que você o conheça, mas Jesus quer que você saiba que Ele te conhece. E então essa conversa vai parar em um desejo de Jesus por água. E essa mulher começa a falar com ele, no versículo 9 diz assim: a mulher lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Pois naquela época os judeus e os samaritanos não estavam muito bem. Então Jesus, o versículo 10 diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então aquela mulher começa a falar assim: poxa, mas você é mais importante do que quem é dono desse poço? Você é mais importante? Tem uma água melhor? Então Jesus vira para ela e fala assim no versículo 13: quem beber desta água, desse poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água, ela vai tornar uma fonte a jorrar de vida eterna no seu interior. Então a mulher fala assim: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar mais aqui. Só Jesus pode nos oferecer uma água que purifica o nosso interior. Só Jesus pode nos dar uma vida eterna, uma vida que ela transborda em nós. Só Jesus. Aquela mulher estava com tão enraizada e presa na sua vida ali, reincidente e num looping talvez, que ela não se atentou que não era a sua sede física que ela precisava saciar, mas a sede da sua alma. Às vezes nós estamos lutando a luta errada. Às vezes nós achamos que é algo estético, que é algo superficial, mas o que Jesus quer acessar é o seu interior. Jesus quer, de alguma forma, abrir um caminho ao seu coração. Jesus quer que você perceba as dinâmicas que envolvem o vazio da sua alma, que é muito mais profundo e de alguma forma representam as raízes do seu problema. As raízes de quem você é e do que você deveria viver. Então Jesus vira para aquela moça e fala assim: tá bom,
eu vou te dar. Mas antes disso, vá chamar o seu marido e volte. Então a mulher responde para ele: eu não tenho marido. Respondeu Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e ainda tem um homem agora que você vive e não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então aquela mulher, ao perceber que aquele homem no poço conhecia a sua vida mais do que talvez qualquer outra pessoa, ela diz: vejo que você é um profeta, vejo que você é alguém que talvez fala em nome de Deus, vejo que você é alguém que está mais elevado do que eu, vejo que você é alguém diferente e que talvez tenha a capacidade de discernir a minha história. E Jesus é perito em fazer perguntas transformadoras. Se você quer saber sobre as perguntas transformadoras de Jesus, compre o livro do pastor Fernando, Perguntas Transformadoras. Mas a palavra de Deus divide mente de razão. Ela é como uma espada que separa a espinha de medula, que ela penetra fundo. Quando Jesus fala conosco, Ele não está sendo superficial. Ele está penetrando onde nenhum tipo de medicina pode. Ele está penetrando onde nenhum tipo de diálogo pode. Ele está penetrando na sua alma. E se tem uma coisa que confronta os nossos maus desejos, a nossa razão, o nosso orgulho, a nossa proteção das nossas falhas, das nossas limitações, é quando Jesus nos aborda com a verdade. Porque a verdade expõe as nossas mentiras. Porque a verdade, ela não negocia com o nosso achismo, ela é a verdade. Não existe diante das palavras de Jesus a minha verdade e a verdade dele. Diante de Jesus, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu penso, é exposto, está na mesa. Eu sou automaticamente vulnerável diante da verdade. Quando a verdade é apresentada, eu e você não temos como esconder aquilo que nós podemos esconder uns dos outros, aquilo que nós tentamos esconder de nós mesmos até mesmo. Jesus acessa as nossas mentiras. É óbvio, aquela mulher estava vivendo o seu 6º relacionamento. Simbolicamente falando, quando nós olhamos na palavra de Deus, o homem representa muitas vezes, na sua totalidade, o número 6. O homem foi criado no 6º dia. E a questão é que as tentativas daquela mulher de suprir os seus vazios por desejos enganosos, através de relacionamentos com homens, não estava suprindo a sua vida. Ela estava tentando, mas não estava conseguindo. A questão é que naquele dia, ela encontrou o 7º homem. Não era qualquer homem. Não era um homem que poderia mentir. Não era um homem que poderia seduzir. Não era um homem que poderia defraudar. Não era um homem que poderia enganar. Era o Cristo. Era o próprio Deus encarnado. Então aquela mulher, ao perceber quem estava na sua frente ali, de alguma forma ainda tentando descobrir, ela começa a perguntar a esse homem: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém e o lugar onde deve se adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
são estes os adoradores que o Pai está procurando. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A conversa começa de uma forma despretensiosa, beber água. Então Jesus fala sobre uma água que sacia o interior, e então aquela mulher não estava só querendo descobrir quem era aquele homem, mas aquela mulher estava procurando um sentido para a sua vida de adoração. Aquela mulher estava querendo encontrar um propósito de novo, para o qual ela sabia que ela tinha sido criada. Como eu adoro? Quem? Onde? Veja que Jesus está falando sobre algo de beber, e então, ao perceber que ela poderia de alguma forma desfrutar daquilo, ela ousa falar: tá bom, mas como eu adoro a Deus? Porque sem nós percebermos, nós nos tornamos o que consumimos. Nós idolatramos o que consumimos. Nós tornamos um Deus aquilo que a nossa vida está se entregando. Então o que aquela mulher falou: dá-me de beber dessa água e me ajuda a encontrar o alvo de toda a minha adoração. A satisfação que aquela mulher estava procurando era mais do que descobrir um Salvador, era descobrir um Senhor. Era descobrir aquele prometido que viria trazer ordem, justiça. O que nós ingerimos nos separa e nos restaura para o nosso chamado de adoração. E o texto termina: disse a mulher, versículo 25: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Sou eu quem estou falando com você. E naquele momento, os seus discípulos que tinham ido para a cidade buscar comida, estavam voltando, ficaram surpresos por encontrar Jesus conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana, alguém que era indigno. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, aquela mulher deixou o seu cântaro e voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram todos da cidade e foram para onde Jesus estava. Meu irmão, aquela mulher estava vazia, mas porque ela encontrou Jesus, ela foi restaurada na sua identidade, na sua missão. Quando eu e você estamos intoxicados, nós nos esquecemos da missão. Quando eu e você estamos corrompidos com aquilo que nós consumimos desse mundo, o fruto dos nossos maus desejos, nós estamos distantes da identidade e da missão. Sabe qual é o seu maior testemunho? Sabe o que você pode dizer para as pessoas do seu trabalho? Que você conheceu Jesus e que Ele está transformando a sua história em vida. Sabe qual é a maior pregação que eu e você poderíamos compartilhar com esse mundo por meio do que nós vivemos e falamos? Venham ver aquele que disse tudo o que eu fazia, o Cristo. Quando eu e você estamos distantes, sujos por dentro, e de alguma forma alimentando com coisas que são podres, nós perdemos o privilégio de, por meio da nossa vida, ver uma cidade conhecer Jesus.
ver uma comunidade conhecer Jesus, ver um trabalho todo conhecer Jesus, ver um bairro todo conhecer Jesus, ver uma nação toda conhecer Jesus. Tudo começou com uma mulher vivendo no ordinário, mas Jesus entrou na vida daquela moça e transformou a sua bagunça em um lindo testemunho. Jesus é perito em fazer isso, de tocar as suas bagunças e transformá-las em um belo testemunho. Jesus é perito em pegar aquilo que nós somos fracos e transformar em testemunho. Jesus é perito em pegar as nossas limitações e transformar em testemunho. Jesus é perito em pegar a nossa escassez e transformar em testemunho. Jesus é perito em pegar o improvável e transformar em testemunho. Quando eu e você reconhecemos que Ele é o Cristo, nunca mais somos os mesmos. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: nunca mais somos os mesmos depois de Cristo. Fique em pé no seu lugar, quero orar por você. Só Cristo pode transformar a nossa religiosidade. Só Cristo pode transformar as sujeiras debaixo das nossas fantasias religiosas. Só Cristo pode tocar aquilo que você esconde dos outros e que você sabe que Ele tem o desejo de tocar para salvar, libertar, curar e transformar. Há um convite para nós nessa noite. Há uma reflexão: o que você tem consumido? O que você tem se exposto? O que tem sido o seu alimento? Será que Cristo ou os seus maus desejos te levaram para outras coisas, outros ídolos que te governam? Eu sinto o Espírito Santo nos convidando nessa noite a nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, a nos expormos a esse Deus que nos conhece, mas nos quer mesmo assim, a beber dessa água que só Cristo pode nos dar. Isso envolve a gente se entregar e se entregar por completo. Não faz sentido você ouvir esse tipo de mensagem, cruzar os seus braços, fingir que não é com você e sair daqui da mesma forma que você entrou. Não faz sentido você continuar em pecado, sabendo que o pecado te mata. O que faz sentido é você saber que Cristo é disponível e Ele é vida. Ele está acessível para nós. Feche seus olhos. Aí onde você está, deixa o Espírito Santo te convencer. Deixa o Espírito Santo trazer luz aos olhos do seu coração. Deixa o Espírito Santo consolar você nessa noite. Permita que o Espírito te encoraje e testifique no seu interior. Ele sopre uma convicção, e que essas toxinas das mentiras, dos enganos que nós ingerimos ao ceder a essas más escolhas, aos maus desejos, que esse padrão do mundo possa ser drenado nessa noite. Que o Senhor possa trazer luz às coisas que você sabe que não combina com o que Deus te chamou para ser e viver. Eu queria convidar para nós cantarmos essa canção. E enquanto você canta isso, que você se rendesse ao Senhor, se rendesse por completo. Não há meia dose de entrega, não há meia dose de luz. Ou você entrega tudo para viver tudo de Deus, ou você não consegue entregar uma parte para viver o tudo de Deus. Ou é tudo, ou é nada. Jesus, eu oro nessa noite para que de fato o Senhor seja o centro da nossa atenção. Que não haja distrações
capazes de roubar o nosso foco, o nosso tempo, a nossa adoração. Que não haja dispersão que possa de alguma forma drenar a nossa vida, mas que o Senhor seja aquele que captura os nossos olhos com a beleza do seu amor, da sua graça, misericórdia, perdão nessa noite. Que o teu Espírito possa acessar no mais profundo do nosso coração e da nossa alma, trazendo um entendimento daquilo que nós estamos vivendo, que não combina com o que o Senhor nos chamou para viver. Mas Jesus, nós queremos te conhecer, conhecer a sua verdade que nos liberta, conhecer a sua verdade que nos justifica, nos alinha e nos envolve. Vamos lá, feche seus olhos, vamos cantar juntos.